Olá, amigos, vamos para a nossa segunda aula sobre ligações químicas. Nós paramos na última aula nesse slide falando que existem três tipos de ligações químicas. Lembrando que aqui a gente está falando ligações interatômicas, né? Porque a gente pode ter ligação intermolecular, aí esse seria outro assunto. Mas aqui ligações químicas interatômicas, entre átomos, pode ser esses três tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Lembrando que a ligação iônica há uma troca de elétrons, como está aqui, doação de elétrons. Na ligação covalente existe um compartilhamento de elétrons, quer dizer, dois átomos ou mais átomos compartilham do mesmo elétron. E na ligação metálica existe uma possibilidade de um mar de elétrons, formar-se um mar de elétrons, quer dizer, vários elétrons livres, o que possibilita em uma ligação metálica a condução de eletricidade e também de calor. Aqui, de uma forma bem resumidinha, é claro que pode acontecer outras situações, mas de maneira bem resumida, eu posso dizer que uma ligação iônica é uma ligação entre um metal e um ametal ou um hidrogênio. Numa ligação covalente é um ametal com um ametal ou hidrogênio. E na ligação metálica, ligação de dois metais. É claro que existem exceções, mas aqui a gente está pegando uma regra geral. Recordando, na nossa tabela periódica, nós temos aqui na direita, nessa coluna vermelha aqui, que é o grupo 18, nós temos os gases nobres, que eles não fazem ligações químicas. Por quê? Porque eles já se encontram estáveis. Lembrando a aula anterior da regra do octeto, já possui 2 ou 8 elétrons na última camada. Então nós temos ligações entre os metais, nós temos essa parte da tabela periódica, tá bom? Metais, aí tem os metais de transição interna aqui, interna e externa. E nós temos os ametais e aqui em cima o hidrogênio. Então a ligação entre os metais e ametais, hidrogênio e metais, hidrogênio e ametais é o que forma as ligações covalente e iônica. E a ligação metálica e ligação entre metais, tá bom? Continuando nosso assunto aqui, retomando o nosso assunto da última aula, a gente também falava da regra do octeto. O que é a regra do octeto? O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando assim um gás nobre. Então, quando um átomo ele fica semelhante a um gás nobre com 8 elétrons na última camada, ele se torna estável. Regra do octeto. É claro que existem alguns elementos que ficam estáveis com 2 elétrons na última camada, como por exemplo o gás hélio, e nós temos outros na tabela periódica também que seguem essa exceção, com 2 elétrons na última camada. E aqui tem a distribuição eletrônica das duas últimas camadas, das subcamadas. Então, quando termina em S2 e P6, 8 elétrons na última camada, ele se encontra estável. Aqui, retomando de novo a ligação iônica covalente, lembrando que a ligação covalente compartilha elétrons. Vocês podem perceber que esses dois átomos estão compartilhando os mesmos elétrons. E aqui na ligação covalente há uma troca de elétrons. Você pode perceber que o átomo da esquerda doa elétrons para o átomo da direita. Tá bom? A ligação iônica, ou também chamada de eletrovalente, como o próprio nome já diz, é uma ligação que ocorre a formação de íons, tá bom? Se é ligação iônica, formam íons. O que são íons? São átomos com cargas elétricas. O que nós temos, nós lembramos na aula anterior, falava que nós temos os cátions e os ânions. Quando um átomo doa elétrons, ele forma-se um cátion. Quando ele recebe elétrons, ele forma um ânion. Então, a ligação iônica é formada por um cátion com um ânion. Nessa ligação ocorre uma atração entre os átomos de origem eletrostática, tudo bem? O átomo mais eletronegativo acaba tirando elétrons do átomo menos eletronegativo, tudo bem, pessoal? Continuando nosso assunto, a ligação iônica, então, a formação de íons. Vocês podem perceber aqui no caso do cloreto de sódio, sódio está doando um elétron ao cloro. O sódio tem um elétron na última camada. Se você pegar a distribuição eletrônica dele, é 2, 8 e 1. Então, ele tem um elétron na última camada. E o cloro tem 7 elétrons na última camada. Se o sódio doar um elétron para o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada. E o sódio também vai ficar com 8 elétrons na última camada, porque ele vai ter apenas duas camadas, a camada 2 e 8. Então, aqui uma doação de elétrons, ligação iônica. Aí, outra observação aqui das ligações iônicas é o seguinte. Quando eu tenho uma ligação iônica, eu formo um composto iônico. Aí você pode perceber aqui, olha, eu tenho um cátion ligando no ânion, formando aí um composto iônico. Lembrando que quando dá a doação de um único elétron, a gente pode ser um elétron de valência, ou ele pode ter dois elétrons de valência, então ele pode ter cargas positivas 1, 2 ou 3, ou cargas negativas menos 1, menos 2 e menos 3. É claro, se
ânion tiver 7 elétrons na última camada, ele pode receber apenas um elétron. Se ele tiver 6 elétrons na última camada, ele pode receber 2 elétrons. Se ele tiver 5 elétrons na última camada, ele pode receber 3 elétrons do cátion. E assim, o cátion que tem 1 elétron na última camada pode doar 1 elétron ao ânion. O cátion que tem 2 elétrons na última camada pode doar 2 elétrons ao ânion. E o cátion que tem 3 elétrons na última camada pode doar 3 elétrons ao ânion, formando um monovalente, um bivalente e o trivalente, tá bom? Aqui é importante que existe uma regra para determinar o composto iônico. Por exemplo, se eu imaginar aqui, olha, eu tenho um alumínio. O alumínio é trivalente, porque ele tem a camada 2, 8 e 3, então ele pode doar 3 elétrons. Já o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, ele pode receber 2 elétrons do seu cátion. A camada dele é 2, 8 e 6. Como é que eu vou formar esse composto iônico? É bem fácil. Se eu pego aqui, olha, o alumínio é trivalente e o enxofre é bivalente, então eu basta passar a valência do alumínio embaixo do enxofre, no índice do enxofre, e a valência do enxofre no índice do alumínio. Então fica Al2, enxofre 3. Então a forma molecular da ligação entre esse cátion alumínio e o ânion enxofre é Al2, enxofre 3. Ligação covalente simples. Então, como a gente já viu, ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Aqui, por exemplo, normalmente a ligação covalente, um dos exemplos da ligação covalente é a ligação entre dois hidrogênios. Então, você vê os dois hidrogênios se ligando entre si, lembrando que o hidrogênio tem um elétron na última camada, ele fica pareado com outro hidrogênio, formando então aí o H2 com 2 elétrons aí na última camada e fica estável. Lembrando que a regra do octeto existe uma exceção, que também alguns elementos ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Exemplos de ligações covalentes, aí o ácido clorídrico, não é? O H e o cloro compartilhando elétrons, ficando estáveis. Aí a água, a molécula de água, o gás oxigênio, eu tenho o gás nitrogênio também. Então aqui nós temos o exemplo de uma única ligação, aqui duas ligações e aqui 3 ligações, tá bom? Ligação metálica, como eu falei para vocês anteriormente, os metais se ligam formando um mar de elétrons, esse mar de elétrons fica com elétrons livres, o que possibilita aos metais a característica de condução de eletricidade e também condução de calor. Fica mais ou menos assim essa imagem. Com a animação, mostra aí os átomos ligados e os elétrons livres que podem conduzir então eletricidade e calor. Uma ligação metálica, um exemplo, quando há uma ligação metálica, formam ligas metálicas. O que são ligas metálicas? São a união de dois ou mais metais, podendo incluir também semimetais e não metais. Aqui eu não vou entrar nessa discussão de semimetais ou não metais, porque hoje nós trabalhamos na tabela periódica com metais e ametais, tá bom? Mas nesse caso aqui, existe uma tabela antiga, a periódica antiga, que falava de semimetais e não metais, que tem semelhanças, são um pouco semelhantes com os metais, mas não são metais, tá bom? De maneira bem resumida, nós temos aí a ligação iônica, transferência de elétrons, metal, semimetal ou ametal, ou hidrogênio. A ligação covalente, compartilhamento de elétrons entre um ametal, o hidrogênio, ou o hidrogênio, semimetal e ametal. E a ligação metálica, formada pela ligação de 2 metais. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.